Olhe bem, informada de que o PT subirá o tom contra o ajuste fiscal neste fim de semana, a presidente Dilma, que se encontra ou deve estar voltando agora lá do Chile, quer cancelar a participação na festa de 36 anos do partido, amanhã no Rio de Janeiro. Ministros do PT, porém, tentam convencê-la a mudar de ideia. A versão oficial é que Dilma estará no Chile em um encontro com a presidente Michelle Bachelet e que há risco de não conseguir chegar a tempo. Na prática, ela está irritada com ataques do PT ao governo. O PT vai apresentar, na festa de amanhã, um plano econômico paralelo para apontar saídas para a crise. O texto propõe, entre outros, uso de parte das reservas internacionais na criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento e Emprego, além de ser contrário à volta da CPMF. A presidente Dilma se encontra numa situação difícil, atacada de todos os lados, inclusive pelo partido dela, o PT, e há ainda aquele temor no ar de que o marqueteiro da presidente, João Santana, que foi preso anteontem, dê aquele abraço do afogado nela, porque a situação para ele está muito feia. Descobriram agora que ele tem 30 milhões de dólares não declarados, ou seja, 120 milhões de reais referentes a uma campanha lá em Angola. Se ele falar que o dinheiro da campanha da presidente veio também do Petrolão, leva a presidente para o fundo do poço. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas informou que a Samarco apresentou um pedido de licenciamento para colocar os rejeitos remanescentes na barragem de Fundão, em Mariana, em 2 cavas dentro da unidade de Germano. O rompimento da barragem de Fundão destruiu o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, e afetou outras localidades, além das cidades de Barra Longa e Rio Doce. O desastre ambiental é considerado o maior e sem precedentes no Brasil. 17 pessoas morreram e 2 estão desaparecidas. A Polícia Civil indiciou e pediu a prisão preventiva de 7 pessoas, sendo 6 executivos da Samarco e 1 da Vogue BR, por 19 homicídios. A Justiça ainda não respondeu sobre os pedidos de prisão e nem sobre o indiciamento. Desde o dia 6 de novembro de 2015, um dia após o rompimento de Fundão, a Samarco está com as atividades na mina de Germano suspensas pela SEMAD. A Polícia Militar e outros setores de segurança aqui de Minas estava em um clima de pré-guerra com o governador Fernando Pimentel por causa de problemas de retirada de verbas previstas para a segurança pública. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Redação o nosso amigo aqui, Coronel, que é um especialista em segurança pública. Tudo bem, Coronel? Como vai? Tudo bem, boa noite, Barroso. Tudo bem, né? 267 milhões de reais o governo do estado queria tirar do orçamento da PM. A PM entrou em um clima de até ameaçando greve. A última greve que houve, há 19 anos, houve uma morte do Cabo Valério e acabou literalmente com o governo tucano de Eduardo Azeredo. E agora ficou esse clima, ao que tudo indica, o governador teve de recuar. O que eu avalio é justamente que, primeiro, o anúncio do governo do estado era que seria contingenciado na área de segurança pública 360 milhões. E esses 360 milhões seriam retirados, seriam feitos cortes, resgate de valores do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado, é o IPSM.
E atende, naturalmente, os militares, seus familiares. É uma profissão de risco, precisa de ter um hospital especializado e retirar a verba do Instituto de Atendimento, não pode, né? É um instituto que atende ao pagamento do pessoal inativo, ou seja, que está aposentado, na reserva, reforma. Assim, também não tem essa parte de saúde também, não? Tem também, tem também, mas é porque atende principalmente àqueles que estão aposentados, as pensionistas e cobre custos, ou seja, recursos de custeios, tá? Então, insumos na área de saúde da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. E o Instituto de Previdência do Servidor Militar, ele foi criado em 1911 por sargentos da Cavalaria da Polícia Militar, a fim de assistir esposas de policiais que, à época, faleceram e elas ficavam ao relento, não tinha nenhum amparo. Então, eles arrecadavam dinheiro e criaram uma caixa beneficente com recursos próprios da própria tropa, que manuteniam esse sistema e apoiavam essas pensionistas, essas viúvas. O Coronel Alberto Luiz, 105 anos, né? 1911 são 105 anos. É em torno disso. Se deixar minguar esses recursos já previstos no orçamento, acaba o Instituto. Sim, e ele é patrimônio dos militares estaduais, ele é um instituto inegociável. Os militares estaduais sequer pensam em algum governo tentar desconstituir esse instituto. É um patrimônio que não foi criado por nenhum governo. Funciona como o IPSENG para os servidores civis, né? Sim, inclusive similar, né? na década de 90, que tornou-se instituto, porque era caixa beneficente, e aí o que acontece na atualidade? O governo paga um percentual tido como patronal, 18%, e o militar desconta na sua folha de pagamento, tanto da ativa como aqueles que estão aposentados, 8%. Então, esse contingenciamento iriam resgatar dinheiro que é tirado do próprio militar, seja ele aposentado ou quem está na ativa. Quer dizer que não é nada que vai gratuitamente. Não é dinheiro. É pago, pelo próprio... É descontado todos os meses de todos os militares. Todos os militares. Tanto da ativa como inativos. Agora, Barroso, nós temos que analisar, e o cidadão que nos assiste, a questão preocupante, que é justamente o governador retrocedeu na sua decisão, disse que a própria Secretaria do Planejamento, a CEPLAG, vai absorver esse corte, tá? Que é uma redução na área de segurança pública. Mas veja bem, a segurança pública já está passando aí por falta de investimentos muito sérios e a população está sentindo essa questão. Imagina se retirar isso justamente da previdência dos policiais. Eles vão ficar muito pior para assistir a população. Hoje nós temos em torno de 40% de baixa de viaturas paradas por dano, por falta de manutenção. 40% é muita coisa. Quase a metade. Quase a metade. Olha para você ver. Nós tivemos um investimento no governo passado, em 2014, na ordem de 376 milhões para custeio. O que é custeio? É gasolina, material de consumo para a atividade do policiamento, equipamento... Caneta, armamento... equipamento de proteção individual, não só para o policial, mas para o bombeiro militar, corda, gasolina para uma motosserra, por exemplo, o desencarcerador, que é justamente aquele braço mecânico que corta, que levanta, que separa uma lataria, num caso de um veículo acidentado, sim. Alguma vítima presa, as ferragens. Então, está faltando tudo isso. Se nós tivermos corte nessa área, a situação vai ficar muito pior. Nós já tivemos, só o ano passado, em torno de 30% do investimento nessa área. Tá? Então, olha, 376
milhões, mas o investimento no ano de 2015 foram 278 milhões. Foram quase 100 milhões não investidos na área de custeio. Aí não pode, né? E, Coronel Alberto Luiz, a gente tem essa situação que eu chamo de insegurança pública, infelizmente. Guaxupés criaram até um assaltômetro aqui no bairro Santo Antônio, criaram um site para mostrar a quantidade de assaltos e de crimes que ocorrem. Qual que é o caminho, Coronel? Mostra para a gente, como um analista de segurança pública, a gente tem de melhorar essa situação de segurança na sociedade, Coronel? Primeiro, segurança pública, como saúde, educação, são áreas sensíveis, são serviços essenciais para a população, para o cidadão. Então, temos que ter na pauta política essas três áreas essenciais. O político colocar isso na cabeça. Não pode de jeito nenhum. Mas eles colocam só no blá, blá, blá. Não, pois então, o erro está nisso. Nós não estamos vendo política pública, nem investimento. Isso fica fácil, não precisa nem ser especialista. Eu estou falando políticos no geral, né? Não é só daqui, não precisa nem ser especialista. Tem que ter realmente responsabilidade com essas três áreas. Segurança pública é essencial. Uma vergonha para o Estado, uma cidade do interior, Guaxupé, criar um assaltômetro e não adianta dizer que o crime está migrando, porque migração significa um deslocamento do crime dos grandes centros para esse pequeno centro. Não, está nascendo a ação criminosa local, localmente. Então, o crime é multifatorial, não é só a política pública, esse investimento em cadeias públicas, em presídios, mais efetivo, viatura, mas, sobretudo, as outras áreas complementares. Educação, saúde, trabalho. Então, é uma série de fatores que necessitam ser olhada com seriedade. E nós temos que combater, sobretudo, o mal político, o mal administrador, o corrupto, sobretudo. Porque, do contrário, aqui na grande cidade, na grande metrópole, nós vamos ter esta vergonha, nós vamos ter um retrocesso aos idos daquela década em que você citou que a polícia de Minas parou o Brasil, porque começou aqui uma manifestação por falta de respeito, investimento, apoio ao policial militar, e eu não digo só o policial militar, ao policial civil também. Nós tivemos aí cortes, redução em verba, em rubrica de investimento nessa área de polícia judiciária. Não vamos nem entrar na área que é do sistema prisional. Nós estamos precisando criar presídios, construir presídios, contratar agentes prisionais. Eu falei com você na vez passada, nós temos 10 mil agentes penitenciários contratados. Inclusive, ontem fizeram uma manifestação. Um acampamento em frente à Assembleia. Uma manifestação pedindo para ser contratado. Exatamente, e vão permanecer lá acampados até o governo também ter um gesto de consciência de que essas áreas eles querem trabalhar e imagino que querem trabalhar bem, né? Exatamente. Não querem fazer igual o outro da outra notícia que enfiou o celular, arma e droga lá dentro. Querem trabalhar bem, tem de contratá-los. Todos aqueles que desviam o seu comportamento, o Estado, as instituições apuram, dão o direito de ampla defesa e contraditória, observando esses princípios, e pune, atribui responsabilidades. Então vamos contratar quem quer trabalhar Exatamente. bem e melhorar a segurança, não é, Coronel? Exatamente. Eu lhe agradeço muito pelas informações, muito obrigado. Coronel Alberto. Mas a saída é nós escolhermos corretamente quem vai fazer a administração das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país, para que a gente tenha, assim, a resposta da sua pergunta. O que fazer? Investimento, políticas públicas, seriedade com a máquina pública. E votar bem, né? Eu, como um comentarista político há mais de 30 anos falando isso, preciso de votar bem, não vote em vagabundos. Dizer isso já resume tudo, né? O Redação BH News volta logo após um rápido intervalo.